Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou Sheila, querido. Estou começando mais uma live. Hoje é dia 14 de abril. Já estamos na metade, praticamente na metade do mês de abril. Vou chamar algumas pessoas para ver se eu não fico sozinha por aqui. Algumas pessoas podem passar, né? E hoje vamos falar sobre o quê? Vamos falar que o amor segue, que o dinheiro segue o fluxo do amor. O que vocês acham dessa frase? Esse tema dessa live? O dinheiro segue o fluxo do amor. Será que a gente já relacionou o dinheiro ao amor? Será que a gente já conseguiu fazer isso na nossa vida? Relacionar o dinheiro ao amor. Deve ser muito estranho, né? Quando eu criei esse tema, falei, nossa, que forte, não? A gente nunca, pelo menos eu, né? Antes de conhecer a constelação familiar, nunca tinha imaginado que eu poderia associar o dinheiro ao amor. O dinheiro estava associado na minha vida, não sei na vida de vocês, né? Mas a falta, a dor, a batalhas, lutas, suor, muito esforço, muito trabalho, cansaço, mesmo assim, né? Cansada, associada com questão de ter pouco, de não ser digna do dinheiro, de não ter, que o dinheiro, quando chegasse, ele teria que ser gasto com necessidades básicas, né? Então, é, olá, Gabriela, bom dia. Então, o dinheiro, para mim, tinha uma questão de dor, né? Pensar em dinheiro, primeira cena que me via era meu pai chegando cansado do trabalho. E a minha mãe falava assim: deixa o pai em paz, que ele está cansado. Né? E a gente querendo rodear, querendo conversar, querendo brincar com o pai, fala, deixa, ele está cansado. Então, o trabalho para mim, o dinheiro para mim sempre esteve conectado à dor, né? À dor, a cansar. E mais, né? Olha só na minha história, olha que doido, né? Estou aqui falando, aqui a gente vai falando, eu brinco, né? Soliloquiar, a gente vai soliloquiando, vai pensando alto. E o trabalho na minha família está também ligado à morte, né? Meu avô morreu trabalhando, um tio morreu trabalhando, meu pai morreu devido ao trabalho, né? Um acidente de trabalho ligado à queimadura, explosão, né? Então, o trabalho é como se ele roubasse o melhor de nós e o dinheiro, né, que deveria nos sustentar, nos alegrar, trazia dor, né? Para trazer dinheiro para casa, meu pai morreu. Olha que maluco. E como que a gente cresce, né? Imagina uma criança, um adolescente, como que a gente cresce? Como que a gente vai acreditar no trabalho? Ah, tô vendo que tem mais gente chegando aqui. Muito obrigada, gente. Nésia, Maricota. Ah, Maricota, que delícia! Você aqui, dando uma passadinha, eu fico muito feliz. Então, às vezes a gente associa algumas coisas, vai para o inconsciente. Eu acabei de ter um insight aqui, né? Vai para o inconsciente. E às vezes a gente não encontra o nascedor dessas dores. E a gente fica lidando com o dinheiro como se fosse, né, na minha vida, algo de dor, algo que eu tenho que trabalhar demais, algo que eu tenho que fazer demais. E, na verdade, o dinheiro, ele vem do fluxo do amor. Ele vem. Eu queria que alguém comentasse como que vocês ouvem isso. Como que é ouvir que o dinheiro segue o fluxo do amor, né? Segue o fluxo do amor. Onde tem amor, tem abundância. Onde tem amor, tem vida. Onde tem amor, tem prosperidade, né? É, e se onde tem vida, tem amor, tem abundância e pode ter dinheiro, né? Antes de eu continuar esse assunto, eu quero agradecer as pessoas que participaram ontem do workshop. Foi um workshop assim profundo. Tiveram duas constelações relacionadas ao dinheiro. Uma constelação foi sobre herança,
uma herança que há 50 anos, né? A primeira geração que era para receber herança não recebeu e os netos, as netas estão para receber e não conseguem, né? 50 anos, imagina uma herança que está presa na justiça há 50 anos, né? Eu já falei para cliente, saindo isso, desembrulhando tudo isso aí. Por favor, me conte, né? Que é interessante, nós facilitamos a herança da mãe dela e assim, bem complicada, e agora está saindo, né? Está resolvendo, ela já está para receber, mas do avô não, né? E a outra constelação foi a questão, né, de recebe, mas o dinheiro não para na vida. Recebe, a ótima profissional, né, reconhecida, famosa, mas o dinheiro vem, fica um pouquinho e vai embora, e vem a sensação de escassez. E na constelação a gente, né, acessou que estava ligado à escassez da vovó querida, né, onde o dinheiro era escasso. Gente, nós trazemos ligações com os nossos antepassados de uma forma inconsciente, né? Nós não temos noção do que nós carregamos, principalmente nessa questão do dinheiro em nós, né, na relação da prosperidade em nós. E muitas vezes a gente não sabe das histórias dos nossos avós, bisavós, tataravós, né? E isso, as gerações vão existindo para que a gente possa, as gerações vão existindo para que a gente possa é, ir evoluindo. Precisa-se de muitas gerações, muitas vezes, para ter essa consciência de evolução que os nossos avós, bisavós não tiveram, que vem, né, que a gente vai vivendo conforme a necessidade vai vivendo, e vai deixando a informação na epigenética, né? E nós hoje, mesmo não precisando viver mais como os nossos avós, bisavós, pais viveram, a gente continua repetindo uma lealdade inconsciente. De que forma? Ah, eu consegui ter uma profissão que os meus pais não tiveram, que os meus avós não tiveram. Porém, quando eu ganho dinheiro, eu só consigo, eu não consigo mantê-lo e utilizá-lo, né, para o meu bem para o meu bem, bem da minha família, o meu progresso. Por quê? Porque lá, lá atrás ainda não tinham força para lidar com o bem-estar, né? Era uma ilusão querer estar bem, muitas vezes, né? E, enfim, assim, a gente não percebe que, de alguma forma, eles foram prósperos também, né? A gente fica olhando muito para aquilo que doeu. E quando a gente fica olhando muito para aquilo que doeu, mesmo que seja inconsciente, essa dor reverbera em nós, né? A gente acaba imitando essa dor em nós, né? Então, ontem, assim, foi emocionante, né? Poder ver a reconciliação. Qual a função da constelação? Uma constelação de problemas relacionados ao dinheiro. É de colocar, reposicionar, né? Essa dor que eu vivo hoje, essa dificuldade que eu vivo hoje, de poder devolver para quem é de direito, né? A gente fica, muitas vezes a gente olha para trás e fala, eu vou fazer justiça, eu quero melhorar isso, eu quero ser diferente deles. E às vezes a gente vai para a vida de uma forma ou arrogante, mostrando, ó pai, ó mãe, vocês não foram tão prósperos assim, mas eu serei. E isso está pedindo para repetir a história deles. E repete como, eu sou muito bem sucedido, de repente a minha empresa quebra. Eu sou muito. De repente, a empresa quebra. Então, às vezes, a gente está mais ligado à dor dos antepassados, dos nossos pais, do que a gente imagina. Né? Mas eu já ganhei dinheiro, eu já fiz patrimônio, tudo, e por que que eu quebro? Né? Porque às vezes ainda tem um fiozinho ligando você, ou de uma forma arrogante, ou de um amor cego, ligando a você aquela dor, ou a não permissão, né? Assim, às vezes só você da sua família conseguiu ter uma condição melhor, e os seus irmãos não. Então, às vezes você fica na culpa também de querer ser igual, ou no medo de não pertencer mais àquele sistema familiar. Vocês sabem que a necessidade de pertencer a um sistema familiar é tão inerente.
quanto a necessidade de beber água, de matar a fome, sabe? Essa necessidade da gente provar no nosso sistema familiar que nós sabemos amá-los, né? Amar as pessoas que estão no nosso sistema familiar, ela é ela é tão importante quanto as nossas necessidades básicas, né? Nós, quando crianças, nós temos uma sensibilidade muito grande de poder olhar para as almas das pessoas, para as essências, né? Quando eu falo alma, é a essência da pessoa. E quando a gente olha para a essência da pessoa, a gente percebe o que ela precisa de verdade. E quando a gente percebe o que ela precisa de verdade, a gente vai querer demonstrar que a gente pode contribuir porque nós amamos e temos medo de não pertencer, de não sermos amados, né? Então a gente primeiro quer oferecer algo para eles. E às vezes, quando criança, nós fazemos promessas assim que nos prejudicam muito na vida adulta depois, porque a promessa continua no inconsciente, o inconsciente continua ali toda hora trazendo aquilo. E às vezes a nossa escassez, a nossa perda de dinheiro, o nosso dinheiro contadinho ali, né, para o dia a dia, sem poder ou o nosso desemprego, ou tudo isso faz com que a gente é, entre em conexão com essa dor, né? Ah, ou assim também, tem outras coisas que prejudicam o nosso fluxo do dinheiro, né, para ele evoluir. Lembrando que o fluxo do dinheiro está ligado ao amor, né? Mas, Sheila, eu amo demais meu pai, eu amo demais minha mãe. Quando a gente sai do nosso lugar de filho e vai para um lugar maior, nos colocamos ao lado da mãe, do pai ou atrás deles, o que acontece? Nosso lugar fica vazio, fica enfraquecido e nós ficamos fazendo um papel que não é nosso, ou de marido da mãe, ou de esposa, esposa do pai. Isso tudo é inconsciente, né? Ou da mãe, ou da mãe do pai da mãe, e vice-versa, todo esse emaranhamento aí. Quando a gente sai do nosso lugar de filho, que é receber o amor desses pais do jeito que eles podem nos oferecer, independente, sem querer nada, né? E que a gente aprende com eles, olha assim, fala, nossa, papai perdeu tudo porque era alcoólatra, né? Sinto muito que quem é alcoólatra carrega pesos homéricos, assim, né? Muito grandes na família. Ele está ali carregando, na verdade, o lixo da família e ele não aguenta, por isso ele bebe, né? Então, quando a gente olha para este homem que carrega essa dor, que é muito difícil da gente conseguir olhar quando tem um problema que aparentemente é provocado por ele mesmo, bebida, doenças psiquiátricas, né? Parece que é ele que tá provocando aquilo, mas na verdade não, né? É como cada um na família tem uma função e essa pessoa que tem esse problema maior está carregando o lixo, todo o lixo da família, né? Então, se a gente começa a olhar por outro ângulo para as questões dos nossos pais e falar, poxa, ali deve ter uma dor muito grande, eu aprendo, eu aprendo. E aí falo, o que eu aprendo, o que eu posso aprender é olhar para como foi a vida deles, como foi, né? E o que eu posso aprender para evoluir, que nós somos nossos pais, né? 50% de mim é meu pai, 50% de mim é minha mãe, os dois unidos em mim, para ter mais força para fazer algo melhor. Então, se a gente fica olhando para o pior do pai, se fica olhando para o pior da mãe, eu não serei melhor, percebe? É simples assim. Eu preciso olhar para o melhor do meu pai, olhar para o melhor da minha mãe para eu poder me evoluir, alimentar o melhor deles em mim para eu poder ter força para evoluir. Aí as coisas ficam melhores. Opa, tem alguém perguntando aqui. A Semi está perguntando, está falando assim: fluxo do dinheiro é amor. É até estranho ouvir isso. Gente, o dinheiro ele existe para servir a vida, né? O dinheiro existe para servir a vida da humanidade. Se alguém fez alguma atrocidade com dinheiro, não é o dinheiro que está fazendo, é a pessoa que está no comando, né,
da ação dela e utilizando o dinheiro. É, percebe? É isso. Então, o dinheiro é uma energia milenar, é uma energia potente. E por ser energia, tudo tem energia, não é? Somos energia, esse copo aqui tem energia, o relógio que eu estou tem energia, né? A mesa, a cadeira que eu estou sentado, tudo tem energia. A casa, né? A casa onde estou, o consultório onde vou, tudo tem energia. Então, imagina a energia potente, né? Ontem eu fiz um centramento, né, para as pessoas pensarem, personaliza o dinheiro. Imagina, o seu dinheiro é fraquinho, é baixinho, raquítico, seu dinheiro é forte, poderoso. E então, assim, imagina alguém forte e poderoso ao seu lado para querer te ajudar. E se a gente faz esse fluxo do amor dentro de nós, principalmente pelos nossos pais, pelo nosso sistema familiar, se a gente amplia o olhar para os nossos pais e olha para aquilo que deu certo, que foi bom, se não tiver nada, nada que você tenha para falar do seu pai e da sua mãe, lembre-se da concepção e que você, de alguma forma, foi impulsionada para dentro de um ventre, você era só uma célula que encontrou outra célula e que se tornou uma pessoa, isso não é um poder de pai e mãe. Então, toma o poder da sua concepção de fazer duas coisas nada, se tornar alguém como você. Isso é um milagre, isso é maravilhoso. Não tem nada no mundo igual, né? Não tem IA que ainda tenha feito isso. Não é? Pode ser que daqui a um tempo tenha, mas não tem, né? E só o seu pai e a sua mãe pôde. Então, só de você ter alegria do seu viver, isso já vai para um fluxo ao encontro da realização com o dinheiro, né? Que se o pai jogou você para dentro da sua mãe, se você se tornou alguém real ali, que a mamãe fez esse milagre de gerir ali você, de gestar você, né? E aí você nasce e se torna essa pessoa maravilhosa que você é. Isso já é abundância, isso já é, né? Tem na África, né, mesmo quando eles estão, eu tive aula, né, com os professores africanos, uns 2 anos, e tenho vontade de voltar a participar do curso deles. Eles falam que na África não existe eles olhar para a escassez. Olha só, gente. Eles podem estar lá passando fome, mas onde que eles se fortalecem na abundância? Quando eles olham para o céu, quando eles olham para a natureza, quando eles olham um para o outro e falam: Você está vivo? Que alegria! E se abraçam e festejam isso, o bom dia deles. Não é só, né? Dependendo da região, não é toda a África. Mas olha só, você está aí? Olha a pergunta, você está aí? A outra pessoa, estou, e aí eles se abraçam e, né? Isso é abundância de querer viver, né? E essa energia nossa de alegria, de querer criar, de agradecer, vai ao encontro da energia da prosperidade, né? Vai ao encontro da alegria, da energia da abundância, né? Ah, aqui também tem mais um comentário. Eles captam todos os nossos campos dos ancestrais. Sim. Olhar para algo maior. Sim, 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 sim. E nós fazemos parte dessa natureza. Nós somos abundantes, gente. Olha só a máquina humana que nós somos, né? Perfeita. É, eles são felizes por existir. Sim, né? Na África eles são muito felizes, que eles sabem a potência que eles são, que eles não são qualquer um. A depressão chega, pode chegar lá, mas eles não são qualquer um, eles são muitos e potentes. E quando eles olham para a grandeza de quem veio antes deles, eles falam: no mínimo eu tenho que ser grande também, para quem vem depois, né? E nós aqui, a gente não para pensar nisso, né? A gente vai vivendo, vai reclamando, a gente vai para o menos. Beth Helling fala, a gente nasceu para a gente ir para o mais. E ir para o mais com alegria, sem culpa, né? Sinto muito, papai, sinto muito, mamãe, sinto muito, meus avós, sinto muito.
se a escassez rondou a vida de vocês. Mas me permita que eu possa viver agora em abundância, que eu possa ser feliz, que eu possa conquistar, que eu possa ter estratégias, que eu possa ter amigos que vão me trazer, me apresentar para outras pessoas vão me trazer abundância. Obrigada por utilizar toda essa força, esse dom, né? Ontem eu achei tão lindo na constelação. A consteladora trabalha com moda, né? A cliente. E quando ela mostrou a foto da avó dela, que tinha problema de escassez, a avó dela estava alinhada, com um vestidinho super bonitinho, né? O avô estava lá arrumadinho. Falei, olha só, e depois a gente fala que não traz as coisas da nossa ancestralidade, não é? Então, às vezes, não tinha tecnologia naquele tempo, eu trabalho com tecnologia. Gente, às vezes era aquele avô, meu pai era muito engraçado quando a gente era criança. A gente ia viajar, ele tinha medo da casa ser assaltada. E aí, o que que ele fazia uma gambiarra no rádio, a gente tinha um rádio quadrado, assim, de ouvir o rádio mesmo, né? Um rádio cinza, tinha cinza, vermelho, azul. Não sei quem é do meu tempo vai lembrar. Ele fazia uma gambiarra, assim, ele amarrava um fiozinho no rádio e na maçaneta, se abrisse a maçaneta da porta, o rádio ligava, entendeu? Eu não sei fazer isso que ele fazia, mas de repente algum dom meu de lidar com alguma coisa tecnológica hoje pode já estar lá, né, vindo dele, né? Então, de poder reconhecer, de olhar para trás e perguntar como que eles superaram, como que eles sobreviveram, para que a outra geração pudesse não ser escassa. Percebe? O que que eles fizeram para superar os desafios financeiros, né? Mesmo quem teve família que já era empreendedora, que já tinha empresa, como que eles fizeram isso, né? E qual é o meu papel hoje para poder evoluir? Se eu não evoluo, como que será? Vamos lá. Eu não lembro quem. Se você puder colocar o seu nome, eu esqueço como está aqui, ACM Jacó. Vamos lá, que você lê. Não é à toa que Beth tem a percepção dentro de uma tribo Zulu. Ele tem uma força única e eles usam a escassez como um trampolim. Sim, Beth Helling passou 16 anos lá, né? E hoje eu posso dizer, muitos dos princípios, né, que o Beth Helling trouxe são princípios africanos, né? Que bom que ele era alto, loiro e de olhos bem azuis para poder trazer esse ensinamento para o mundo, né? Se fosse um negro, talvez não teria passado pela Europa e feito tantas coisas. Mas tem sim muitos dos princípios, né? Essa questão de respeitar a hierarquia, de honrar pai e mãe, do pertencimento, tem muito a ver com os ensinamentos das tribos Zulus. Seu pai fazia, deixa eu ver aqui, seu pai fazia isso e hoje você liga e aparece para todos. Pois é, não é? Olha só, sim, fazendo a casa ficar cheia. Alexandra, obrigada, Alexandra Jacó. Que legal a sua participação aqui. Gosto muito quando vocês se manifestam. Sim, fazendo a nossa casa ficar cheia. Sim, né? Então, então o dinheiro, então, se a gente recebe o amor dos nossos pais, do jeito que eles puderam nos dar, sem ficar olhando só para a dor deles. Quando olhar para a dor, respeita. Às vezes a gente tem dó dos nossos pais, né? Eu vou repetir a frase do Beth Helling. O jeito que a gente trata nossos pais, principalmente a nossa mãe, é o jeito que o mundo nos trata. Se a gente tem dó, se a gente tem pena, se a gente tem raiva, se a gente tem medo, se a gente desrespeita, se a gente trapaceia a mãe, o mundo vai tratar a gente igual. Por quê? A mãe é o símbolo do dinheiro. Porque a mãe é o símbolo do sustento, né? Ela alimentou todas as nossas células. Agora tem alguns vídeos, algumas postagens no Instagram hoje falando que nós carregamos a nossa mãe por toda a vida, porque a célula dela está em nós, que é a célula que alimentou, né,
A célula dela nos alimentou e continua em nós. Então é isso, né? A mãe é, é o nosso condutor para o sustento, para uma boa relação com o dinheiro. Hoje, quando uma pessoa fala assim, eu tenho problema com dinheiro, tenho muito problema, como é a relação com a sua mãe? E às vezes não só com a mãe, às vezes com uma avó, né? Como na constelação de ontem, estava relacionado com a avó. Às vezes é difícil para a mãe olhar a dor da avó, nós, netos, olhamos para as dores deles, né? E quando olhamos, ficamos parados querendo mudar, inconscientemente, mudar o passado. O passado não muda, né? Mas quando a gente fica olhando para o passado, a gente não deixa ele ir embora, ele continua aqui em nós, aqui, agindo muito e nos deixando enfraquecidos muitas vezes. A gente precisa ressignificar, reposicionar, né? É a função da constelação. Reposiciona, para de ficar olhando para trás, como se falasse, como que eu vou ser próspera se a minha família não foi? Se a minha vozinha que eu olho para ela, mesmo que eu não tenha conhecido, mas a história dela me cativa. Eu queria ter conhecido essa avó, esse avô. E enquanto estou olhando para trás, as oportunidades vão passando e a vida não para. Deixa eu ver o que a Alexandra colocou aqui. Ah, foi um presente, Bert Hellinger, conheci ao encontro em São Paulo. Ah, nossa, ele tinha uma energia maravilhosa, né? Uma potência, ele entrava assim, parecia, a potência dele batia em nós. Nunca senti isso por ninguém, assim, de estar num congresso onde ele chega e parece que inunda, né, o nosso ser, assim. Era muito forte participar dos seminários do Bert Helling. Além de ser uma lição, né? Ele conseguia fazer 1.500 pessoas chorar sem abrir a boca. Ah, e quando o filho é concebido e quando a mãe ainda está se recuperando em um regado. Hum, Ou seja, essa criança não foi planejada e até hoje, na vida adulta, não consegue ir adiante para colocar em prática algum. Então, né, eu falo sempre que é o nosso olhar para com a nossa mãe que faz a roda girar. A mãe pode ser um dois de paus. A mãe pode ser narcisa. A mãe pode ter abandonado. A mãe pode ter batido, né, assim, ser violenta verbalmente. Violentar. Aí muda a página, é outro papo que eu vou falar depois. Mas se ela foi brava, se ela foi ausente, se ela foi relapsa, ela ofereceu a vida para essa criança. Ah, mas ela não queria, ela rejeita, teve depressão pós-parto e rejeita até agora. Gente, tudo isso é muito menor do que a vida que está em nós. Aí, quem é esse filho vai escolher. Talvez ele tenha muita influência, né? Você não foi escolhido, ou a mãe mesmo fala, eu devia ter te abortado, já ouvi mãe falar isso, né? Mas não abortou. E aí é olhar com amor para essa mãe assim. Essa é a mulher que tem esse problema, que carrega coisas do sistema dela, da infância dela. É uma criança ferida que ainda não conseguiu resolver. Ok, essa é a minha mãe. É através dessa mulher comum, cheia de problemas, que é a minha mãe. Ela é a minha mãe. E eu preciso agradecer a vida. Olha o que eu posso fazer, eu posso ser diferente dela, eu posso ser igual a ela, eu posso ser pior que ela, eu posso escolher uma profissão, eu posso me relacionar com as pessoas, eu posso estudar, eu posso me amar, eu posso. E isso não tem ninguém que tira de mim, nem a minha mãe. Só se eu permitir que ela, que eu fico olhando para ela como má e vou me prejudicando. Olha, não tem nenhum lugar nessa mãe que dá para olhar, que dá para você se fortalecer. Lembra da concepção, lembra da gestação. Lembra que ela não te matou. Lembra que ela deixou você viver, que ela disse sim à sua vida. Lembre-se disso e se fortaleça.
E olha para essa mulher e fala obrigada, mesmo você sendo do jeito que você é. Você disse sim à minha vida. E agora eu posso fazer as minhas escolhas, porque eu estou viva, estou vivo. Eu sei que é um exercício, não é simples assim. É um dia de cada vez. Nós, conservadores, falamos que a gente tem que tomar a mãe, né? Tem que ficar tomando a mãe, tomando a mãe. Por quê? Doses homeopáticas todos os dias, para que a gente possa um dia falar: Uau, eu tenho a minha vida e agora eu posso cuidar de mim, sabe? Agora eu posso me amar com o amor que a minha mãe me deu do jeito dela, meu pai me deu do jeito dele, eu posso transformar isso, fazer um grande amor. Eu posso me amar. Nada me impede disso. Eu posso fazer coisas que eu desejo fazer na minha vida. Percebe que isso é muito maior do que a gente. E tem pessoas que passam a vida inteira olhando para aquele lugar, aquele lugar da vida do pai, da mãe, aquele episódio. Por exemplo, vou dar um exemplo bobo, vai. É, meu pai gostava mais dos meus irmãos do que de mim. E ele deu o melhor presente para o meu irmão no Natal, deu para o meu irmão o presente que eu queria ganhar. E isso me mata. Eu sei porque eu tenho muitos pacientes que vêm, isso gera um problemão na vida. Todo assunto, todo amigo que ele encontra, a primeira história que ele vai contar lá da vida dele é que o pai deu o presente para o irmão, não deu, deu uma bicicleta para o irmão e para ele deu uma caixa de ferramentas para brincar. Tem gente que carrega dores lá da infância, sabe? Como se fosse minha mãe. Meu pai fez isso comigo quando eu tinha 18 anos. Não sei o que. Meu pai arrumou outra mulher, abandonou minha mãe, deixou a gente sem nada. Mas como que você está aqui agora? O que aconteceu que você não está lá sem nada ainda? Percebe? E muitas vezes foi a força do pai, como dizem por aí, foi a força do ódio que fez ele, né? Não foi a força do ódio, foi a força do amor. Foi, foi a força do amor que fez ele fazer o que ele precisava. E ele não percebe, ele fica lá parado, olhando para aquela cena na adolescência ou na infância, na juventude, do pai ou da mãe que maltratou, do pai ou da mãe que fez mal, do pai ou da mãe que fez aquilo ou isso, aquilo. E a vida inteira está inflamando, porque ele vira e mexe, ele volta lá naquele cenário, como se fosse ontem, tivesse acontecido e mais nada, o pai e a mãe não fez mais nada para ele a vida inteira. Mentira, né, gente? A vida vai pro saco mesmo, aí não tem, aí não é o fluxo do amor, né? É o fluxo do ódio. Aí não vai prosperar mesmo, entende? Porque a vida tá parada naquela fotografia lá, naquele videozinho lá. Vira e mexe, em vez de ele ver outros vídeos, coisas boas e coisas que a gente não viu dos nossos pais. Né? Tem coisa que a gente nem imagina. A gente vai morrer sem saber qual foi o sacrifício, às vezes, que um pai ou uma mãe fez para poder lidar. Né? A mulher, então, que fica grávida, um filho nunca vai imaginar qual que é a dor de um enjoo, de uma queimação, de uma noite sem dormir, da costela fora do lugar, da, do seio rachado para amamentar, né? Das noites sem dormir. E fora todos os problemadas que ela tinha na vida. Que não era só isso. Um filho nunca vai. Nós, filhos, nós nunca vamos conseguir fazer um 360 graus na vida dos nossos pais para saber por que que ele era daquele jeito. Né? Hoje tem um monte de nomenclatura aí que dá para colocar. Ah, meu pai era autista, meu pai era bipolar, minha mãe, não sei o quê. Hoje a gente ainda tem como colocar isso e ainda, né, ressignificar, mas não tinha. Né? Então, para prosperar no fluxo do amor, o primeiro amor que a gente precisa deixar fluir são os amores dos nossos pais. Né? E pegar do jeito que pode, tomar com tudo que eles têm. Não adianta a gente falar assim, eu gosto da minha mãe, mas essa parte dela eu não gosto. Isso eu não quero para mim. Ixi, ilusão, é a primeira coisa que você vai fazer.
Quem tem filho aí que fala, eu nunca vou falar o que a minha mãe falava para mim, não sei o quê, daí começa a educação do filho, o filho, na primeira arte que o filho faz, a gente fala igualzinho a mãe da gente. Então não adianta, tá tudo dentro de nós, a gente tem que resolver aqui dentro, para poder fluir melhor, inclusive o dinheiro, porque o dinheiro só vai chegar perto da gente se a gente estiver saudável emocionalmente, se a gente tiver são e saudável para o dinheiro, que é milenar, que é uma energia milenar, que é uma energia sábia, uma energia que serve à humanidade de cabo a rabo, da China ao Brasil, da Argentina a, lá no Polo Norte. Ele conhece a energia a milenar. Ele é muito sábio. E a gente, ele não vai ser enganado à toa, ele vai estar ao lado daquelas pessoas que sabem amar e sabem se amar. Se a gente não soubesse amar, se a gente não se valoriza, a gente não vai valorizar ele. Ele não quer estar perto de quem não se valoriza, de quem não valoriza a fonte da vida, que são os pais, né? Que viabilizaram a vida. A fonte da vida muito mais divina. Os pais são os viabilizadores. Mas se a gente não, não, se a gente não agradece os porteiros da nossa vida, que abriram a porta da nossa vida, imagina, né, da divindade que é a vida. O dinheiro está ligado com essa divindade da vida, com esse fluxo importante da onde nasceu a nossa vida, que nasceu no amor. Ah, mas foi uma transe e nada mais lá dos meus pais. Amor, não importa como foi. A vida, se a vida veio, porque o amor veio junto. Não existe vida sem amor, né? A gente pode trazer o desamor aí na nossa consciência, na nossa luta do dia a dia, da nossa baixa autoestima, mas o amor está sempre presente em nós. Não existe vida sem amor, gente. Onde tem vida, tem amor. Ah, nunca fui amada, só fui rejeitada, rejeitada. Já facilitei constelação para uma pessoa que na infância ela foi rejeitada 3 vezes. A constelação dela foi muito estranha. Já faz tempo, mas eu não esqueço. Eu perguntava para as pessoas que eram em grupo, eu perguntava para as pessoas assim: você pode ser representante dela? A pessoa fala: não, não, não quero, não. Você pode ser representante para ela na constelação dela? Não, 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 eu hoje não estou bem. E aí perguntei para a terceira pessoa: você pode entrar para ser representante na constelação? Não, 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 não. Aí ela vira para mim e fala: Sheila, eu fui rejeitada 3 vezes. Eu estava no orfanato e fui rejeitada 3 vezes. Começou a constelação da menina. É sério? E ela veio cancelar porque ela estava com muito problema de dinheiro. Ela estava desempregada, estava cheia de problemas. E, e ela falou que ela tinha conhecido a mãe dela, que ela viu a mãe dela uma vez carregando um carrinho na rua, como andarilha, e que ela teve muita vergonha, raiva, tudo misturado. E na constelação ela precisou se conectar com essa mãe e agradecer a vida. Gente, essa menina passou 15 dias, ela falou, Sheila, eu tô trabalhando. Sheila, saí da casa da minha tia, agora eu tô na minha casa, aluguei uma casa. Sheila, então, não corre atrás do dinheiro, corre atrás do amor. Reconcilie com os amores vitais da nossa vida para impulsionar a gente para ir para frente, que são os amores dos nossos pais e do nosso sistema familiar. Beleza? Eu quero convidar vocês no dia 20. Eu estarei oferecendo uma mentoria sobre dinheiro. Não é uma mentoria, na verdade, né? É um diagnóstico sobre dinheiro, onde a gente vai ver se a gente está mais ligado à escassez do que à abundância, como que é a nossa relação com o dinheiro. Serão aí 2 horinhas para a gente poder conversar e falar sobre isso, tá bom? E eu vou colocar, tem um valor de R$ 48 somente para participar. A partir de amanhã, eu vou colocar o link para poder, quem quiser participar, se inscrever, tá bom? Olá, Letícia, estou encerrando aqui essa semana. Ontem eu estive num evento que eu queria ir há 5 anos, eu ensaio para ir, porque na segunda-feira eu sempre trabalho, sempre tem reunião.
E ontem eu me dei esse presente de ir na festa de São Benedito em Aparecida, mesmo quem não é religioso, é um evento cultural assim maravilhoso. E eu me conectei muito com a minha ancestralidade, né? Com esse poder. A minha família, por parte da minha mãe, principalmente, era muito católica, muito religiosa. Mas ali eu vi como que as pessoas pretas, as pessoas escravizadas, conseguiram trazer a alegria né, de religiões africanas para dentro da Igreja Católica, que é cantar, dançar, é, fazer instrumentos de maneiras diferentes, com sementes, e, enfim. Eu fui 5 horas da manhã para ver a alvorada. Eu falei, não, 8 horas eu volto. Eu não consegui sair de lá antes do meio-dia. Foi lindo de ver. Então, e pegando esse gancho, na quinta-feira, quem é aqui da região, né? Estarei em Lorena, na Casa Afro, falando sobre o poder da ancestralidade em nós hoje, né? Como que a gente pode utilizar esse poder da nossa ancestralidade? Pode ser que mais para frente eu faça um workshop online também, falando só sobre ancestralidade. Então, o que eu desejo para cada um que passou aqui, que está passando, que irá assistir essa live, toma o amor, toma esse amor, se solta. Sabe como aquele bebê que não sabe andar ainda? Que está lá no colo da mãe, assim, jogado, assim, dormindo com a boquinha aberta, assim. Se solte no amor dessa mãe, desse pai, né? Independente disso, é lá que a gente encontra a nossa força. Ai, não dá nem para imaginar eu deitado no colo da minha mãe, ela nem carinho me faz. Mas imagina, na imaginação tudo é possível. E se solte, solte nesse amor, né, para essa mãe que compôs cada célula nossa, que fez a gente ser quem somos. Ela fez um milagre, não tem ninguém, nenhuma outra pessoa na nossa vida que fez isso, só a mãe. Então, já que você nasceu, solte. Imagina, se não consegue, imagina ela no sofá e você com a cabeça no colo dela e ela te fazendo um carinho e te abençoando. Recebe essa bênção, que é a sua vida, a sua vida. Toma o seu lugar, né? E não precisa ficar salvando ninguém, não precisa criticar ninguém, somente recebe. A gente só pode ter algo quando a gente recebe. E receber o amor de mãe e pai é receber tudo. A gente cria força. É igual leite materno, não é? Tem adultos aí que eu falo, nossa, você quase não fica resfriado nem nada. Eu pergunto, sua mãe te amamentou? Eu falo, sim, me amamentou. Então a gente percebe, né? O leite da mãe é pro resto, fortalece um corpo o resto da vida, não é? E é isso. Quando a gente toma a força da mãe, a gente consegue ter uma boa relação com a outra parte que tem um símbolo, né, de fortalecimento, de respaldo, tem um símbolo de sustento, né, que é o dinheiro. Bom, muito obrigada a quem passou aqui. Estou disponível. Eu ainda tenho vagas essa semana para quem deseja constelar. Semana que vem, semana que vem ainda consigo fazer live. A última semana eu não sei se vou conseguir fazer live, porque eu estarei viajando a trabalho de promoção de saúde mental junto da SEC. Aí só lá eu vou saber. E também eu vou fechar a minha agenda do dia 20 até o dia 30, porque eu estarei nesse trabalho. Vocês terão notícias. Oi, Sandra, passando por aqui. Ouve depois, se você quiser e puder. Então, semana que vem é dia 21, né? Terça-feira é feriado. Eu estarei fazendo um trabalho num local no meio da serra lá. Mas eu dou um jeito aí. Faço mais tarde, eu faço no dia 22. Bom, beijo para vocês, gratidão, muita abundância, muito dinheiro, muito amor. Deixa, ama, pode amar bastante. Ama, 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 ama o que você faz, né? Quando a gente faz com amor a nossa profissão, o dinheiro não vem? O dinheiro vem. Os clientes trazem mais clientes quando a gente faz com amor, com competência, profissionalismo. Então, quando a gente faz com amor, o dinheiro vem.
Bom, então o dinheiro segue sim o fluxo do amor. Muito amor e muita abundância para nós, Ju. Para nós todos. Beijo, gente. Um bom dia.